acho que a gente pode bater aqui um bom papo. A gente tem visto que esse tema dos impactos legais, dos impactos da Covid nos assuntos legais, nos departamentos jurídicos, tem sido uma agonia muito grande, enfim, para todo mundo. E a gente queria, então, ouvir um pouco da experiência de vocês, né? Fundamentalmente, que vocês possam compartilhar a experiência desses dias tão difíceis, tão diferentes conosco, né? E com os nossos outros clientes e membros do escritório que estão aqui nos assistindo, né? Então, eu acho que, claro, cada um de vocês pode ter uma perspectiva muito especial sobre tudo isso, né? Enfim, eu acho que o Rabelo na Oi tem a peculiaridade de uma empresa em RJ, né? Mediante a tudo isso, uma maior RJ de todos os tempos no Brasil. Então, acho que é um ponto muito interessante. Quer dizer, a Mariângela, acho que talvez possa compartilhar um pouco com a gente aqui o IPO, que o Castelli vinha, o CEO da companhia, vinha, né, falando tanto, inclusive um pouquinho antes da pandemia, né, e aí vem isso tudo. Adriano, enfim, na JBS a gente sabe, é a maior empresa de proteína animal do mundo, presente nos 5 continentes, né, e a gente viu a declaração do CEO do Tomazoni semana passada dizendo que os frigoríficos vão ter que atuar como hospitais, né, uma declaração Exato. Impressionante, né? Que o Fábio tem vários pontos importantes. Será que essa alta do dólar é tão boa para vocês, considerando que vocês têm acho que 80% da receita em moeda estrangeira, né? E também a gente viu que a Gerdau foi uma das primeiras empresas que se imbuiu desse senso de responsabilidade social, até ajudando a Prefeitura de São Paulo a construir hospital, né? Então, acho que tem muita coisa. Eu queria iniciar assim pedindo umas considerações preliminares de vocês e já endereçando assim uma pergunta / reflexão, né? Qual é o ensinamento que a gente vai levar para o futuro dos assuntos jurídicos, claro, dessa época tão conturbada? O que nós estamos aprendendo agora que vai ficar? E vamos começar pelas damas. Então, Mariângela tem a palavra. Eu acho isso injusto colocar as mulheres primeiras quando você bota uma pergunta dessas. Mas eu acho o seguinte, né? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês, né? E eu também espero que todo mundo que esteja assistindo esteja bem de saúde, vocês e seus familiares. É um momento que acho que é um momento de desafio, no mínimo, para dizer pouco, para todo mundo, né? Não só do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal, né? Nós estamos tendo que reaprender a trabalhar, reaprender a inventar, né? E a gente pensa muitas vezes na questão do bem-estar físico das pessoas, mas um ponto muito importante também é o bem-estar emocional, psicológico de cada pessoa, né? E isso, assim, do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista de empresa, né? Acho que, então, quando você pergunta o que é uma questão muito importante, né? Tudo isso que está acontecendo com relação ao Covid-19, ele tem um impacto diretamente na vida das pessoas, na saúde física e mental das pessoas. Seja porque elas são afetadas, porque os familiares delas são afetados, e seja porque isso impacta, por consequência, na vida social, na vida familiar e na vida de trabalho. Né? A gente está aprendendo, por mais que todo mundo falasse de tecnologia, a de fato trabalhar distante um do outro, a de fato usar formas tecnológicas de trabalho à distância, né? Isso tem causado desafios, seja para o nosso sistema, seja pela falta de cultura, algumas vezes, do próprio brasileiro de estar acostumado com essa distância, o contato pessoal, que algumas culturas precisam mais do que as outras também, né? E, além disso, a gente tem, por outro lado, o momento que, infelizmente, como todo momento problemático, né? Você tem pessoas e você tem se aproveitando disso para, por exemplo, ter aumentado muito tentativas de fraudes ou próprio ataques cibernéticos, né? Então, acho que esse é um contexto muito importante da gente agora ter esse aprendizado de distância, ter esse aprendizado cultural, ter esse cuidado com as pessoas. Isso fica para sempre, né? Eu acho. Não quero me estender muito, tem milhões de outras lições aprendidas aí. Eu não acho que a forma de trabalhar após o Covid-19 vai ser o mesmo, vai ter uma alteração substancial, seja de trabalho remoto, seja de várias questões que a gente tem tratado, como a gente trata a própria relação de emprego, mas eu deixo também para os meus colegas, por favor, complementarem. Obrigada. Fábio, quer ir lá? Vamos lá. Eu acho que o que traz de diferente para nós é que a gente acredita que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, né? Eu acho que depois dessa pandemia,
a gente vai ter mudanças em várias indústrias, muitas oportunidades. Tem muita gente falando que a gente vai viver uma época de quarentenas intermitentes, né? Então, os padrões de consumo vão mudar, as pessoas vão ter que estar prontas para entrar e sair de quarentenas, pode vir um novo Covid, mas, no geral, né, acho que a Maria Ângela falou muito bem dessa questão do emocional, né? O advogado, o diretor jurídico, normalmente ele é o pilar de sustentação psicológica da diretoria, mesmo do conselho, porque a gente é preparado para a crise, é preparado para o litígio, então a gente tem essa estrutura mental, psicológica de formação que nos permite lidar com esses fatos de uma forma organizada e estruturada, né? Então, eu vejo muito que a gente vai ter 3 fases. Uma de atravessar e sobreviver essa crise, e não só a empresa em si, né? Que as pessoas em volta também, por exemplo, as pessoas mais pobres, quem está nas favelas, como é que essas pessoas vão atravessar e superar isso? Isso deve ser a preocupação de todos, né? De todas as empresas. Os pequenos fornecedores, se a gente interromper um pagamento, como é que eles vão ficar? Em segundo lugar, capturar as oportunidades que vão vir nessa crise, porque oportunidades vão vir muitos competidores vão mal das pernas, vai ter muita oportunidade de M&A, alguns setores vão desaparecer, outros vão crescer, e os grupos que estão crescendo têm que ficar atentos a isso. Então, em termos de novos negócios, a gente vai ter um boom, né? Um boom destrutivo. E, em terceiro lugar, essa vida pós-crise. Como é que a gente vai lidar com essas normas que vão e vêm, normas que vão proibir aglomerações, requerer distância mínima. A gente fez, depois eu queria deixar os colegas falarem também, mas depois queria apresentar um mapinha que a gente fez aqui, que todos os presentes acho que aprovaram, para mostrar um pouco como essa estrada sinuosa da crise é. Mas eu queria antes ouvir os colegas. Obrigado. Legal. Adriano, quer falar, Adriano? Tá no mudo. Fala aí, Tony. Fala aí, Tony. Tony? Não, Cabelo. Agora você entrou no mudo. Não, agora sim. Estão ouvindo? Não. Estamos sim. Pronto, então, aproveitando o que a Maria Ângela e o Fábio falaram, eu acho que também acho que nada vai ser como antes. Eu li uma reportagem, até eu acho que o próprio Bichara que circulou, num artigo americano que diz que a gente vai ser bombardeado com muita propaganda sobre tudo voltou a ser como antes, vamos continuar consumindo igual, vamos continuar vivendo igual. Acho que isso faz parte, mas acho que não será. Essa questão da eficiência e da produtividade vai mudar, na minha opinião, da água para o vinho com relação a essa questão de a diferenciação da presença física em relação ao trabalho a ser entregue, aos desafios a serem entregues. Eu acho que a grande mudança aí é justamente como trabalhar e como garantir a produtividade no trabalho em casa, no home office, né? E aí, pegando o que o Fábio falou, é verdade que o diretor jurídico, a gente está acostumado aí como advogado a administrar crises, né? A mediar em crises, mas eu acho que também essa crise sanitária traz para a gente um desafio extra como gestor, que não somos só advogados, mas também somos gestores de empresas grandes. Então, essa questão de como você mantém a moral da tropa, como você comunica com clareza, eficiência e rapidez as diretrizes da companhia e as diretrizes do jurídico e controla essa narrativa dentro da companhia e também para fora, dentro das suas competências como diretor jurídico, são bastante desafiadoras em relação a timing, em relação a tipo de postura que se deve exigir. Então, na verdade, na minha opinião, leva ao limite o desafio em relação ao gestor, não só ao advogado, diretor jurídico. Então, eu acho que eu queria fazer esses complementos aí, o que o Fábio colocou. Bom, em primeiro lugar, agradecer aí o convite, né, Bichara, Luiz, obrigado aí por poder compartilhar aí com tantos colegas aí, grandes amigos aí, que a gente tem a oportunidade de bater esse papo. Acho que é uma honra estar aqui com eles, aqui com vocês, fazendo parte desse evento.
realmente, acho que toda época de crise é uma época também de muita oportunidade, né? Acho que desde as pequenas coisas até as grandes coisas, acho que assim, desde aquele dia a gente olha aqui dentro do departamento e aqui no caso da JBS em especial, por sermos um serviço essencial aí como tantos outros, a gente não pôde parar a produção, então questão de alimento, no primeiro momento a gente não tinha dúvida que a gente ia ter que seguir produzindo, mas depois no segundo momento, né, a defesa da cadeia, de como é que a gente ia, será que o couro também é essencial? Será que faz parte dessa cadeia? Teria que estar funcionando ou não? Vale a pena essa exposição? Então, essas dúvidas geram muito conflito no início, nas primeiras semanas, né? Hoje, graças a Deus, isso já foi um pouco dissipado, mas a gente ainda continua aqui numa atuação muito firme. Razão porque uma parte do jurídico continua vindo aqui para a empresa, trabalhando aqui local e uma boa parte em home office. Então, é bacana de ver, né? Porque nessas horas também de crise você observa, né? Você vê, tem aquele cara que cresce, tem aquele cara que toca de lado, tem aquele cara que se esconde, tem aquele cara que aparece mais. E acho que você vai conhecendo um pouco da característica das pessoas durante esse tempo. Então, fugindo aí um pouco do que todo mundo falou, mas é bacana você ver como as pessoas reagem em situações como essas. As pessoas reagem de formas diferentes. Não que seja certo ou errado, mas você vê a característica de muitas das pessoas nesse momento. E do ponto de vista global, né, aquela coisa, a gente sempre ouviu falar, né, acho que a gente cresceu aí na faculdade, né, eu, Tony, aí a gente falando aí sobre globalização, uma série de coisas, porque o mundo vai ser um só, a gente vai andar, e de repente, do dia para o outro, todos os países estão se fechando, né? A gente tá, como é que vai ficar isso depois, né? Como é que os países vão se comportar depois? Será que vai ser aquela união lá, vamos abrir as fronteiras ou vamos cada vez se isolar mais? Como é que isso vai acontecer? Isso é bacana. Eu, assim, só rapidamente, né, eu acho que nesse momento de crise, eu acho que a primeira coisa para a gente liderar um time em qualquer esfera é, primeiro, passar segurança para as pessoas têm que se sentir seguras de que elas estão acolhidas, de que elas estão protegidas, seja do ponto de vista financeiro, seja físico mesmo, né? Eu acho que isso é importante. Se a pessoa estiver muito preocupada, não vai conseguir render, não vai conseguir desempenhar suas funções de maneira correta. E a partir daí, eu acho que vale a pena a gente começar a ter diretrizes muito claras. Eu acho que é momento de reafirmar valores. Isso para a gente aqui tem sido muito importante, né? Todos os nossos valores estarem sendo reafirmados nesse momento. Então, tem sido uma experiência muito desafiadora, mas, por outro lado, também de muita oportunidade, de muito aprendizado. Então, acho que, assim, muito bom poder compartilhar com vocês essas experiências neste momento. Adriano, muito obrigado. Obrigado a todos aí. Eu acho que essa experiência realmente está sendo única para todo mundo, né? Bom, só um recadinho rápido, objetivo. Quem tiver pergunta para fazer, lança aqui no bate-papo. A gente vai acompanhar aqui e vai fazer essas perguntas para os nossos convidados. Na sequência, Fábio, você comentou que você tinha feito um PowerPoint aí para mostrar um pouco do caminho dessas mudanças aí. Ju, se você puder colocar na tela, por gentileza, para o Fábio poder explicar um pouquinho, antes de eu fazer a segunda pergunta provocativa aí para os convidados. Na verdade, o que eu queria assim que mesmo que os colegas fossem falando e complementando, né? Porque eu compartilhei com todos e o pessoal topou a gente seguir esse modelinho, mas é um roteiro para mostrar como tem sido difícil conciliar todos os pratinhos, continuar rodando todos os pratinhos, né? Primeiro, em termos de mercado, a gente precisa conhecer o seu negócio globalmente, localmente, como o Adriano falou, saber se o seu negócio é essencial ou não, se o negócio é essencial, ele é menos impactado, ou seja, está mais protegido das restrições governamentais que têm sendo implementadas, conhecer os clientes, como eles estão sendo afetados, e os fornecedores. Por exemplo, no nosso caso, a indústria automobilística praticamente parou, e ela parando, nossas fábricas de aços especiais também tiveram que parar. A empresa em si,
você tem que saber a situação financeira, né? Se a empresa pode ter o default em algum dos empréstimos, se a empresa pode reduzir, se ela vai ter que reduzir produção, né? A gente reduziu, em alguns casos, 80%, em algumas linhas de aços especiais, 80% a produção. Tem impacto também nos colaboradores, como é que você protege os colaboradores de contraírem a doença dentro das suas unidades e não é sujeito a um problema trabalhista, né? Além de colocar a segurança em primeiro lugar. Participação dos comitês de crise, tem esse item de responsabilidade social que é muito importante, a gente comentou, os colegas comentaram. A maioria das vezes também o diretor jurídico é secretário do conselho de administração, então além de dar o suporte para a diretoria, ele dá esse suporte todo para o conselho. Se a gente é companhia aberta, eu não sei se todos, acho que só a JBS é dos outros e a Oi, né? A gente tem que informar o mercado, mas como você informa o mercado? Você informa a projeção mais pessimista, mais otimista, a CVM te cobrando aqui, a SEC nos Estados Unidos também cobrando, e você correndo o risco de ter uma class action, né, que é uma ação de acionistas minoritários, você deixar de informar os impactos do Covid nos seus negócios. Você tem impacto também nos contratos da empresa, né? Tem empresas que estão preferindo fazer uma declaração de força maior para todos os contratos generalizados, outras como a nossa que preferiram fazer caso a caso, porque a gente acredita que alguns contratos a gente tem condições de cumprir ou mitigar, então preferimos fazer caso a caso ao invés de concreto, né? Desculpa, ao invés de genérico. Atos normativos. Nós contamos 480 atos normativos novos em uma semana que se aplicam à empresa e aos negócios dela ao redor do mundo. Então, isso para o time jurídico conseguir acompanhar isso, ele precisa estar muito bem organizado e com suporte de bons escritórios externos, como é o caso do Bichar, que tem nos apoiado. Nós precisamos de agilidade na interpretação dessas normas. O time, o Adriano falou bem, né? A gente precisa cuidar do time, precisa se cuidar, porque o psicológico das pessoas nessa hora é o primeiro atacado pelo vírus, né? Essa crise é uma crise diferente da crise de 2008, que ela atacou a economia global, ameaçou empregos. Essa ameaça a saúde e a vida das pessoas também. E no Brasil a gente ainda tem esse debate todo, saúde versus economia, e alguns acham que é um falso dilema, né? Oportunidades, como eu já falei, conversar sempre com outros diretores jurídicos, escritórios, empresas, porque a gente às vezes não está vendo um elefante na sala, os colegas conseguem ajudar a gente. Comunicar sempre muito, né? Aumentar a comunicação, aumentar o cuidado com as pessoas. A gente tenta fazer reuniões diárias, pergunta como as pessoas estão se sentindo, como é trabalhar em casa, como elas podem se sentir bem trabalhando dessa nova forma. Acho que em termos culturais, a gente está se movendo para uma era que vai ser muito digital, home office full. A gente está agora planejando a volta, 2 dias só por semana. Algumas pessoas vão estar no escritório, então home office vai ser uma coisa da nossa rotina diária. E, por fim, acho que é o autocuidado, né? Porque a gente normalmente é muito forte para os outros, mas a gente às vezes acaba esquecendo da gente mesmo, algumas pessoas têm algum escape, ou bebem, ou não cuidam da saúde. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que continuar mantendo. É mais ou menos isso que eu queria falar. Não quis falar muito, peço desculpa aos colegas pelo tempo estendido, mas queria ouvir os colegas também agora. Adriano, quer falar? Vou falar. Eu acho que assim, super, muito bacana aí. Acho que a explanação do Fábio acho que foi bastante interessante. Acho que deu para dar um panorama, né, de todos os riscos, né, todos os desafios que a gente tem aí enquanto departamento jurídico. Acho que muito ponderado, né. Eu acho que eu queria compartilhar um pouquinho também agora, de forma geral, da nossa experiência aqui na JBS, né. Eu acho que por ser um serviço essencial, a gente encarou alguns desafios que talvez outras empresas ainda não tiveram oportunidade de enfrentar e que a gente está sofrendo um pouco. Então, para você ter uma ideia, além da questão da discussão sobre essencialidade ou não de alguns pedaços da nossa cadeia, que foi essencial. Então, você tem um caminhão de embalagem vindo para a nossa planta e ele para porque o prefeito fechou a entrada da cidade. Então, quer dizer, isso aí são coisas que, num primeiro momento, a gente enfrentou de desafios aqui no departamento.
Então, o jurídico, a gente acabou realmente botando um pedaço das pessoas em home office, mas sei lá, uns 30% do departamento acabou permanecendo aqui dentro da empresa, no dia a dia, porque realmente a gente precisou atuar fortemente nos primeiros momentos e até hoje, né? Depois, eu acho que o governo soltou algumas regulamentações, né, definindo os serviços essenciais, definindo quais eram esses serviços e quais seriam, que apesar de te dar a oportunidade de trabalhar, ele também te colocou um ônus, que é de você fazer todo o possível para que você preservasse a saúde dos seus empregados. E essa, naturalmente, já seria uma preocupação nossa. Aqui, né, segurança, saúde do empregado, isso é inegociável. Mas o que fazer? Era difícil porque você não tinha uma referência, você não tem um manual de como trabalhar com o Covid-19. Então, assim, tudo era uma experiência, tudo era algo que a gente começava a ouvir as melhores práticas, primeiro OMS, depois Ministério da Saúde, falou, por que a gente consegue implantar na nossa operação sabendo das características da nossa operação. Nossa operação, por natureza, já é uma operação que ela tem cuidados sanitários grandes, né? Se você for entrar dentro do frigorífico, vai ter que usar o branco, vai ter que usar máscara, vai ter que usar uma série de medidas de segurança. O que mais a gente pode fazer? O que a gente pode fazer em termos de distanciamento? Então, isso tudo a gente foi desenvolvendo ao longo do prazo, com o apoio do jurídico, o que a gente podia fazer. Essas questões, por outro lado, levantaram questionamentos de diversos órgãos. Então, ações civis públicas, a gente está num período em que a gente está com várias ACPs pedindo a paralisação ou a alteração dos serviços que são executados, o que praticamente inviabiliza. A gente tem tido um respaldo aí grande da Secretaria do Trabalho, mostrando as dificuldades que a gente tem, e eles têm nos dado um respaldo com relação a isso, porque sabe da dificuldade, porque se a gente reduzir 50% da nossa produção, com certeza poderá haver desabastecimento. Então, isso é uma coisa que a gente está lutando muito. Além desses desafios, né, eu acho que se a gente tivesse fica parecendo em alguns momentos, né, que a gente não teria cuidado com a nossa gente, o que é completamente o contrário. Em muitos desses lugares, as nossas plantas ficam em locais bem isolados. Talvez o lugar onde ele esteja mais seguro, talvez seja dentro da planta, porque ele está num ambiente extremamente protegido. E quando ele sai da nossa unidade, ele vai para uma cidade no interior que normalmente não tem nem lockdown. Ele vai poder ir para a praça, ele vai poder ir para o bar, ele vai poder ir para alguns locais onde ele está muito mais exposto. Então, nesse momento de muita discussão com relação a como operar, como fazer, a gente tem tido um trabalho intenso aqui dentro. Então, tem sido realmente bem desafiador aí esse momento. A gente está tendo uma atuação muito forte aqui no departamento, mas eu acho que, felizmente, a gente tem conseguido fazer com que a operação rode com uma certa tranquilidade. Rabelo, quer comentar alguma coisa sobre o gráfico do Fábio? Está no mudo. A gente compartilhou isso mais cedo. Eu acho que o gráfico reflete muito bem os nossos desafios. Eu acho que é basicamente isso. E eu acho que, trazendo aqui um pouco da experiência Oi também, seguindo a linha aí do Adriano, a gente também foi considerado serviço essencial, né, telecomunicações. Depois houve um incremento para também serviços de call center, né? E a gente teve ondas de discussão, né? Eu acho que, nesse sentido, acho que o Adriano deve ter passado também bastante por isso. Inicialmente, uma discussão muito pontual de sindicatos, né? De delegacias do trabalho e sindicatos, questionando a impossibilidade de continuação da prestação de serviços de call center, que, obviamente, são serviços de mão de obra intensiva e de muita gente aglomerada nas plantas, até mesmo batidas policiais ou não policiais, mas batidas dos sindicatos nos nossos agentes de rua, né, de manutenção e instalação de linha telefônica, de manutenção de rede.
né? Então, é importante, a gente trabalhou muito fortemente, não só na demonstração do upgrade que foi dado na companhia em relação às medidas de proteção individual e as medidas sanitárias de gel, de máscara, de afastamento, de burbaia e mesmo a esse tipo de EPI concedido aos nossos colaboradores de rua, de manutenção, fez com que esse tipo de medida meio que estabilizasse. Hoje a gente não tem nada pendente, nem nos impondo qualquer tipo de restrição que não seja aquilo que a gente vem demonstrando como necessário para continuarmos a operar no limite do razoável. Aí depois nós tivemos uma discussão diferente, né? A discussão pontual em alguns estados na busca de utilizar o argumento da essencialidade do serviço para garantir a impossibilidade de corte do serviço em caso de inadimplência, né? Então, aí existiram aí duas ações importantes e de repercussão nacional, tanto em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul. Em ambos os casos, em São Paulo, inclusive, envolvendo as agências nacionais, tanto de energia elétrica, de telecomunicação, quanto de petróleo, buscando justamente a manutenção do serviço essencial independente de inadimplência. E aí houve um trabalho muito forte, regulatório, de todas as companhias, e aí, pegando aqui o gráfico do Fábio, essa questão do benchmarking foi para um nível muito mais do que apenas conversar com seus diretores, com outros diretores jurídicos, de trocar figurinha, e virou, na verdade, um trabalho conjunto, né? Eu acho que a questão da discussão sobre concorrente e parceiro mudou bastante nessa Covid. A gente tem feito, inclusive, ações de marketing em conjunto com o TIM, com Claro, com Vivo. Vocês devem ter visto nas mídias sociais e na própria propaganda veiculada nos grandes meios de comunicação, justamente para mostrar o que as companhias têm feito para flexibilizar e para perceber as dificuldades de alguns dos seus usuários dos serviços e mostrar principalmente a diferença entre os serviços de telecomunicação, especificamente relacionados ao serviço de dados, né, internet, a conexão de internet, TV, que é diferente do serviço concedido, né, do serviço da concessão, que é o serviço de voz, e a energia elétrica, né, que tem outra sistemática regulatória, tem outro tipo de ambiente regulatório e, por conta disso, de tratamento que pode ser dado pela ANEEL versus a Anatel. Então, a gente conseguiu, nesse caminho, uma solução importante. Eu acho que o judiciário também foi bastante desafiado e eu diria que tem exercido a sua prestação jurisdicional de maneira razoavelmente ponderada no que se refere a esses entendimentos específicos quanto a casos urgentes de Covid, né? A gente conseguiu já suspender em São Paulo, no Rio Grande do Sul, resta ainda Paraíba, basicamente, mas eu acho que, nesse sentido, essa onda também vai se estabilizar, até porque, como disse o ministro Paulo Guedes e o próprio ministro do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? A fomentar a inadimplência, ou fomentar a desobediência social, como ele chama, não pagando qualquer dívida sem uma análise pontual, não parece que é a melhor solução e não parece que será também o melhor remédio. E aí vem uma outra onda, como disse também o Fábio e o Adriano, que é a análise pontual dos contratos, né? Da cadeia de produção, identificação do seu negócio, dos seus parceiros, e de que você pode fazer para aproveitar ali, ou pelo menos para aplicar ali os efeitos da Covid. É óbvio que, a despeito de ser a telecomunicações talvez seja um setor que não teve um impacto tão drástico, como, por exemplo, o setor aéreo, comércio e tudo mais, mas já estamos sentindo impactos relevantes. O nosso CEO hoje falou na live da Exame, a gente já tem aí um efeito importante da recarga dos serviços pré-pagos. Então, ainda tem aí 60%, 70% do mercado de celular no Brasil é pré-pago, e a recarga desse serviço é feito por pequeno varejo, né? Pequenos pontos de venda que acabam, então, reduzindo muito esse fluxo de recebível. E não é só fluxo de recebível, é receita em si. E isso não vem depois com o tempo. Além da inadimplência, que, bem ou mal,
vem forte. Então, eu acho que por conta dessa precarização das receitas, aí depois eu posso falar um pouco, se tiver oportunidade, da situação específica da Oi enquanto em recuperação judicial, mas, obviamente, faz com que você precise voltar seus olhos também para uma negociação mais ampla em relação à sua cadeia de fornecimento, né? Eu também concordo com o Fábio, eu acho que a postura nunca deveria ser uma postura genérica. A gente fez uma análise absolutamente transversal de todos os contratos, temos contado com o apoio também aí do escritório do Bichara e outros para nos ajudar nessa análise, e justamente para definir soluções assim tailor-made em relação a cada um dos principais fornecedores e aqueles que têm mais relação, o nexo de causalidade com a nossa receita e com a precarização que a Covid trouxe para essa receita. De maneira que, a despeito do no Brasil, essa questão da força maior, essa questão da aplicação dessas regras não ser uma coisa ainda muito clara, se você precisa ter um nexo direto, ou se você pode ser um nexo indireto de causalidade, o fato é que, nessa crise, o impacto é relevante e em determinados momentos, tem que haver essa negociação, essa mediação, na linha do que, aliás, preconiza CNJ e Judiciário, na tentativa de criar meios alternativos de solução de litígio via mediação, via centros de mediação, inclusive os tribunais têm feito muito isso, a gente tem feito muita coisa disso para o Juizado Especial Cível, e agora nós estamos ampliando para a negociação com fornecedores, com a parte mais contratual, e aí sempre tailor-made, sempre de acordo com as especificidades de cada relação jurídica. Então, acho que essa é a próxima onda. Legal, Rabelo, obrigado. Mariângela, o que você compartilha com a gente a esse respeito? Bom, primeiro, parabéns pelo Fábio aí por esse roteiro que ele fez para a gente, que é perfeito, né? Acho que as empresas aqui, a maioria também, elas têm operações no Brasil e no exterior, né? A Votorantim Cimentos, ela está presente em 11 países, né? E cada país acabou tendo um grau de afetação pelo Covid de forma diferente, em momentos diferentes, né? Por exemplo, a gente na Tunísia, em Marrocos, na Argentina, Bolívia, teve um fechamento total quase do mercado, né? Então, a forma que teve que se reagir nesses lugares foi um pouco diferente do que aconteceu posteriormente na América do Norte, no Canadá e nos Estados Unidos, que março foi um mês muito forte de vendas para os cimentos ainda, né? Então, a gente usa muito essa expressão dentro da Votorantim Cimentos, que é atuar de forma global, ter a diretriz global, mas adaptar-se localmente, seja para a legislação específica, seja pelo próprio desenvolvimento dos impactos do Covid naquela região, né? E o que é muito importante é, com certeza, algo que foi mencionado por todos os panelistas aqui, que é você usar o benchmark, você conversar com as outras indústrias, você conversar com os seus pares para entender o que eles estão fazendo, quais são as melhores práticas, como a gente consegue mitigar no máximo do possível esses efeitos. E daí também conversar com nossos próprios colegas dentro da empresa que estão sofrendo, vamos dizer, impactos diferentes ou estão num grau de impacto de desenvolvimento diferente também, para depois a gente poder tratar isso no futuro da forma devida, né? Acho que um outro ponto super importante, né, e que também todos trataram, mas que vale enfatizar, é a comunicação, né? E nesse momento, como gera muita incerteza para as pessoas, isso causa também muita ansiedade nas pessoas, como que é comunicado o que a empresa está fazendo, né? Uma das principais frentes, né, que nós iniciamos logo no começo da crise foi estabelecer um canal e formalizar qual era o canal que haveria a comunicação oficial da empresa para que se minimizasse, vamos dizer, essas conversas e a rádio peão que a gente chama, que acaba sendo muitas vezes mais eficiente do que a comunicação oficial e gera muita incerteza e transtorno. Então, nós temos feito aqui comunicações quase que semanais, né? Nós temos, então, do ponto de vista de governança, né, a comissão de crise, seja a comissão da diretoria, seja a comissão do conselho, e nós temos diversos outros comitês específicos para avaliar diversas questões. Um institucional, que vai acompanhar também a nova legislação, que vai acompanhar a atuação também via associações, como que a indústria como um todo é afetada, como a indústria de cimento é afetada,
fragmentada e a gente acaba, então, tendo várias frentes que é muito importante a gente conseguir sempre parar, olhar de forma adequada para a gente ter uma visão sistêmica, né? O que acontece quando a gente tem um momento de crise é que muitas vezes as pessoas querem a resposta rápida. A resposta tem que ser, sim, rápida, mas ela tem que ser feita de forma adequada, com a análise adequada, porque senão as soluções de curto prazo vão acabar sendo passivo no futuro da empresa, pensando do ponto de vista jurídico, ou pode não ser a solução mais adequada e pode causar, no final, mais transtornos. E daí, por óbvio, a gente contar não só com assessores internos, não só com a comunicação de toda a empresa como um todo, todas as áreas, está muito próxima do operacional e também com assessores externos. É muito importante a gente saber disso, que em casa sozinha a gente não consegue fazer tudo. A gente precisa ter os assessores corretos nos dando apoio em todas as frentes, né? Acho que um ponto muito relevante do jurídico, a gente começou o quê? Ter que responder, como foi mencionado, por diversas novas regulamentações que saíam diariamente. Infelizmente, muito delas eram conflitantes uma com as outras, então era difícil a gente conseguir ter uma avaliação que fosse, vamos dizer, serena, né? Era sempre com um pouco de susto, né? Cada vez que vinha uma nova regulamentação, cada vez que vinha uma nova ação, algumas vezes não tão concertada como a gente queria, né? Dos diversos setores, das diversas autoridades, né? Mas a gente conseguiu tratar disso. O que também a gente não pode esquecer daí como jurídico também é o nosso dia a dia, né? A gente teve na parte do contencioso vários prazos, seja nos processos administrativos ou judiciais suspensos, né? Mas continuou-se com todo o dia a dia da empresa, né? Um ponto que vale ressaltar é o quê? Não só olhar as oportunidades que uma crise vai trazer no futuro, mas pensar na retomada, né? Se nesse momento eu tenho um impacto na minha operação e eu tenho que diminuir, eu tenho que botar. Basicamente, o que a gente fez? 100% quase do administrativo em home office, né? Quem que não foi para home office? Quem não podia da fábrica? Qual que era o contingente mínimo que a gente podia ter? Qual que era a limpeza, a higienização que a gente tinha que fazer para garantir a saúde dos nossos empregados? E quando a gente se movimentou para essa preparação para o Covid, agora a gente começa a escutar da volta, né? Da volta de parte do comércio. Qual que é o movimento que a gente vai garantir para que isso também seja seguro para os nossos empregados, que seja seguro para os nossos fornecedores, para os nossos clientes, né? Qual que é essa retomada que a gente vai fazer da forma correta, né? Eu acho que esse é um pouquinho dos pontos que eu queria compartilhar e colocar com vocês também, que a gente tem pensado e discutido na empresa, né? Mariângela, muito obrigado a todos. Muito dessas dores aí a gente tem compartilhado, seja por questões internas, seja conversando aí com vocês sobre os assuntos. E um ponto que a gente vem percebendo muito nas empresas, e a gente se inclui nisso naturalmente, é a questão da gestão de caixa, né? Hoje em dia, essa imprevisibilidade do que será literalmente amanhã gera uma necessidade das empresas serem muito conscientes do uso efetivo e eficiente do caixa. Nesse contexto, o jurídico o departamento jurídico das empresas sempre foi enxergado como um centro de custo puro, apesar de eu discordar disso. Eu trabalhei com alguns de vocês diretamente e a gente sabe muito bem que não é bem assim. Mas o fato da vida é que em momentos de crise o jurídico é mais demandado do que regularmente. A gente muitas vezes tem que evitar mais esforços, gerar mais recursos externos, contratar gente, seja interna, seja consultores, para dar conta do recado. Então, a pergunta que a gente faz aqui é bem direta. Como que vocês estão lidando com essa gestão de caixa vis-à-vis esse aumento natural de demanda no departamento jurídico? Se quiser iniciar agora de trás para frente, Mariângela começando. Peraí, vocês escutaram? Estão me escutando? Bom, de forma geral, eu vou primeiro começar um pouquinho da empresa. O que a gente fez, né? A gente buscou primeiro o corte que seja no CAPEX, né? No que era novos investimentos, o que era expansão, né? Se você pensar nisso, o jurídico também, né? Então, o que eu estou fazendo? Meus novos projetos, questões de melhorias adicionais, é o que eu estou cortando.
sim, eu tive impacto direto, teve um pedido, sim, de corte do orçamento do jurídico. Acho que toda empresa, nessa hora, ela é solidária e ela tem que compartilhar com os esforços o quê? Para manutenção de empregos, né? Na Votorantim Cimentos, eu tenho certeza que todos aqui, o que a gente priorizou? A gente priorizou a manutenção do emprego, priorizou a manutenção da remuneração das pessoas que estão ali. Então, o que eu vou cortar? Eu vou cortar outras despesas que eu possa fazer que não impacte, por óbvio, na forma com que a empresa trabalha, não impacte no retorno da empresa no futuro. Então, quando a gente fala de CAPEX, sustain, fica numa segunda rodada, depois é sempre a expansão, é o novo. Nesse sentido, também foi no jurídico. Todo jurídico sempre tem o quê? Diversas melhorias, sejam tecnológicas que a gente estava implantando, a gente acabado de implantar um novo sistema de controle interno, a gente estava preparando um sistema de reporte que ia permitir que todo mundo visse as informações online, tivesse uma melhoria muito grande com relação à transparência, interatividade do jurídico, até para mostrar que a gente não é um centro de custo, que a gente dá muita receita para a empresa, mas essa parte, o que é muito importante? É muito importante. É essencial para o jurídico sobreviver? Não é essencial. Então, é um negócio que a gente está deixando para um segundo momento? Estou deixando para um segundo momento, né? O que aconteceu? A gente teve impacto também, o quê? Nas operações outras, por exemplo, potenciais operações de M&A hoje. São operações que são impactadas devido à incerteza do mercado, né? Até nos próprios contratos, a gente negocia hoje com a cláusula, que todo mundo falava de MAI, de Material Adverse Effect, o que a gente faz? Né? Como que eu coloco essa cláusula, como que eu vou tentar balancear e o quanto vale a pena nesse momento, dadas as incertezas, seguir ou não um potencial M&A que você possa ter, seja no Brasil, seja no exterior ou em qualquer lugar, né? Imagino, isso eu tenho escutado mais de outros escritórios também, de outras empresas e escritórios, não tanto no nosso propriamente dito, que tem impactado sim no volume de operações que eles têm, né? Estava lendo hoje um reporte que, por exemplo, alguns países, com receio de que isso cause oportunidades para diversas empresas fazerem espécie de hostile takeovers, que eles já estão pensando como que eu vou proteger o meu mercado para não vir alguém de fora. Daí é um ponto que foi mencionado também aqui já, né? Olha só, a gente abriu, falou de um mercado único, agora o mercado está se fechando, né? Então, por óbvio que também esses projetos novos, a gente tem hoje um orçamento que foi reduzido, né? Eu estou gastando menos com um novo projeto, com qualquer coisa que seja uma análise de uma coisa que era potencial, que podia alavancar os nossos negócios, para daí eu focar no que é o essencial do negócio, né? Muito trabalho, por óbvio, a gente faz internamente, né? Mas a gente reconhece que a gente precisa de trabalho dos experts, inclusive, por mais que a gente faça o benchmark, né? Você ter os parceiros, os escritórios que você pode acessar para eles trazerem essa consolidação do benchmark para a gente é super importante também, né? Então, sim, tem sempre um pedido de um percentual de custo, mas no essencial não, e eu entendo também que a empresa, de forma geral, eu tive muita sorte de sempre trabalhar em empresas que nunca viram o jurídico como centro de custo, né? Mas viam, sim, uma parte da receita que a gente podia dar em potencial para eles, né? Então, também ter um entendimento que, eventualmente, é um investimento, né? Mas um investimento com muito cuidado nesse momento, né? Para, de novo, né, preservar os empregos, preservar a remuneração de todo mundo que trabalha com a gente, né? Eu acho que é isso. Enderecei a pergunta? Perfeitamente, perfeitamente. Então, tá bom. Muito obrigado. Rabelo, quer seguir? Só liga o microfone. Posso seguir. Bom, eu acho, eu tenho uma visão semelhante aí à Mariângela. É óbvio que em momentos como esse, você precisa fazer uma reavaliação das prioridades de projetos para desenvolvimento e para alguma melhoria no jurídico. Acho que isso acaba ficando um pouco mais para frente, já que você tem que fazer aquele trabalho de gestão de caixa da agora, dos próximos 3 meses, que é sempre aquele período que a gente está, em termos de horizonte, aí esperando, né? até junho, julho. Então, nesse sentido, a gente tem contado muito com a parceria dos escritórios que já prestam serviço para a gente, já conhecem a sistemática e a forma de trabalho da empresa e que, nesse sentido, conseguem, sempre quando dá,
fazer um trabalho mais focado no êxito ou com a remuneração mais atrelada ao êxito, seja o êxito de um não dispêndio, né, de um não cash out, seja de uma redução de um liability. Então, a gente tem focado mais e sendo ainda mais radical nisso, nessas contratações nesse período de Covid. Também temos trabalhado muito, e aí sim, alguma coisa que a gente não pode deixar de contar, como a Mariângela falou, por mais que a gente esteja com o nosso departamento de contratos full-time debruçado sobre cada um dos grandes grupos de contratos para poder trabalhar nessa terceira leva que eu mencionei, terceira onda, que é a revisão contratual, mediação, negociação. A gente necessariamente aí precisa ter, e aí não dá para ser em regime de êxito, normalmente não é em regime de êxito, a gente acaba tendo que ter um pouco mais de custo aí dessa assessoria de escritórios externos que nos ajudam em criar alternativas ou em oferecer soluções, muitas vezes até mais criativas, por conta do benchmark que esses escritórios, a experiência que esses escritórios têm com outros clientes, para momentos como esse. Então, isso tem sido também, graças a Deus, eu tenho essa visão e trabalho há muito tempo na Oi, e há uma percepção muito clara do jurídico aqui como fonte de receita, né? A gente tem, até pelo fato de a gente ter aqui uma preocupação de caixa muito relevante pelo estado de recuperação judicial em que a gente se encontra. Mas, então, ainda que se tenha esse incremento de despesa de OPEX, né, para esse trabalho de assessoria contratual ou para algum trabalho de análise, participação de mediação num momento como esse, certamente isso vai ser necessário para se conseguir as oportunidades de caixa ou para se conseguir alguma negociação que reduza dispêndios futuros, né? Então, essa visão é uma visão que, mais uma vez, o advogado interno, né, o diretor jurídico, ele acaba tendo diversos clientes também, que são os clientes internos da companhia. Então, ele acaba tendo que convencer os seus clientes internos de que aquele trabalho vai ter lá na frente um benefício. Ainda que você não atrele 100% da remuneração àquele benefício, certamente a demonstração e o convencimento a respeito do benefício que é de virar daquele trabalho vai ser importante para qualquer negociação contratual ou para qualquer aprovação de orçamento suplementar. Pelo menos é essa a realidade aqui para a gente. Abel, perfeito, obrigado. Adriano, quer falar um pouquinho? Claro, acho que é isso. Acho que, como Tônia e a Mariângela falaram, acho que é nesse momento que se espera, né, de todo o departamento aqui da empresa, que todo mundo tenha a sua parcela de contribuição para a gente enfrentar esse momento, né? Então, o que a gente tem buscado aí também é a parceria, né, a compreensão aí de alguns escritórios para a gente eventualmente mudar o fluxo, né, de alguns pagamentos. Acho que isso aí a gente tem buscado. Acho que felizmente aí a gente tem tido uma receptividade muito boa, né, dos nossos parceiros. Acho que isso foi muito bom. A gente aqui também tem uma característica muito né, assim, grande de fazer as coisas internamente, né? Então, a gente tem um jurídico aqui que a gente absorve muito, e tem um contencioso interno grande. Então, na medida do possível, a gente está tentando focar também para que a gente tenha essas demandas agora que surgiram, fazer um pouco mais internamente e realmente terceirizar aí só o que for realmente específico mesmo, e esse tem sido o nosso enfoque nesse momento. E acho que é isso, acho que é assim, a nossa parcela tem vindo muito dessa capacidade de absorver as principais questões e contar com a colaboração naquilo que é essencial, lá sempre a gente conseguir preservar com o apoio dos nossos colegas aí. Maravilha, brigadão. Doutor Fábio? Acho que os colegas falaram muito bem, eu só queria adicionar um pontinho aí. A gente, pelo menos para nós, né, a parte tributária gerou muito valor, né, em termos de jurídico, de obtenção de resultado. A gente percebeu que, em função aí do Covid, dessa comoção social, o judiciário ficou um pouco mais aberto a aceitar a substituição de depósitos judiciais por seguro-garantia, né? Nós conseguimos levantar até agora R$1,5 bilhão, que é o dobro do caixa que a companhia tinha. Então, assim, o jurídico se mobilizou, né? A gente
junto com escritórios externos, obviamente, mas a gente pegou gente da área de contratos, da área administrativa, todo mundo para focar na liberação desses depósitos judiciais em troca do seguro. Uma parceria com a área financeira também, que negociou todos esses seguros garantia. Então, acho que é uma forma de gerar valor para a empresa também. Estamos acompanhando esse caso da Gerdau aqui no Rio, hein, Fábio? É uma briga. Aqui no Rio vocês estão brigando forte no DRF2. E aqui foi 1 bilhão e 200 sem garantia, né? Sem garantia. Foi PIS/COFINS, CMS, mas foi sem garantia. Muito bom, parabéns. Tá indo e voltando esse negócio. Vamos ver onde vai. A gente está com algumas perguntas já aqui da nossa audiência. Eu vou endereçar. A primeira é aqui do nosso sócio João Povo. Ele indaga vocês se as empresas utilizaram o benefício emergencial oferecido pelo governo através da MP 936 e se houve boa aceitação por parte dos empregados. Não sei, acho que quem teve essa experiência aí talvez possa compartilhar, né? Eu posso compartilhar muito rapidamente, Bichara, se me permitir. A gente tem um leque grande de tipos de vínculo aqui, né? Então, a gente tem uma empresa no grupo que ela centraliza todas as lojas próprias de atendimento, venda de serviço, venda de aparelhos, shoppings e comércio de rua. Então, obviamente, os empregados alocados nessas funções, que, na verdade, são representados por um sindicato diferente do Sintel, diferente do sindicato que atende os empregados voltados às telecomunicações em si, eles efetivamente não estavam trabalhando, né? Porque as lojas estão eminentemente fechadas, 97% das lojas estão fechadas. Então, a gente negociou com o sindicato, a despeito de desde a edição do MP haver aí aquela possibilidade de até R$3.000 e depois de 12.200 se fazer negociações individuais, tendo em vista a sensibilidade e a nossa experiência com relação ao sindicato, a gente fez a negociação sindical, a despeito dos salários estarem ali na faixa de 3.000 para a pessoa que trabalha em loja, e o sindicato foi, nesse caso, bastante receptivo em relação a essa percepção, né, de que aqueles trabalham em loja não tem outro jeito. Então, a gente fez a suspensão do contrato de trabalho e, no nosso caso, a gente optou pela alternativa que a MP prevê, da companhia complementar como indenização o salário do empregado, né? Como são salários abaixo de 3.000 e pouco, então acaba que os 70% do teto do seguro-desemprego de R$1.800 acaba sendo bastante suficiente para que a complemento da companhia ainda fique dentro daquilo que pode se esperar em termos de razoabilidade. Então, a gente está fazendo isso de forma muito pontual para esse. Também tem alguns empregados de call center, né? Porque a maioria das normas em relação ao call center, e mesmo o acordo que nós fechamos com algumas delegacias do trabalho, determinam redução de 30% a 40% da força de trabalho em call center, e necessariamente a gente teria que fazer isso para manter a separação física entre as posições de atendimento. Então, também nesses casos, a gente negociou com os sindicatos e a gente tem conseguido aplicar essa regra da suspensão. Fábio, vocês fizeram uso do MP aí? A gente vai fazer só para os executivos agora, uma redução salarial, e o resto a gente está negociando com os sindicatos, então a gente ainda não implementou, né? De redução salarial só com os executivos e para as outras categorias. Acho que até vocês estão assistindo a gente nessa análise, né? Nessa negociação toda com sindicatos nas diversas localidades. Legal. Adriano, vocês fizeram uso desse benefício aí? Não, ainda não, Bichara. Em princípio, ainda não. A gente está vendo algumas oportunidades. Acho que aquela questão de postergar FGTS, acho que faz sentido para a gente. Questão do PIS/COFINS, acho que para a gente usa muito crédito, então também não tem muito reflexo. Acho que o que foi interessante, e assim, até uma provocação que o Fábio Chilo falou, que eu acho que pode ser uma coisa interessante, eu não vi ainda ninguém falar, mas a questão do drawback para a gente, postergar o prazo para utilizar, para a comprovação
do drawback. Isso aí eu acho que seria uma tese bacana para a gente desenvolver, porque fica difícil a gente comprovar a exportação aí durante esse período, né, dos produtos que nós importamos. Então, é uma tese que talvez a gente possa utilizar, acho que pode fazer sentido. Prorrogação de CND, acho que foi ótimo, foi excelente. Eu acho que a gente tem sempre esses desafios aí de ficar atualizando a CND, eu acho que foi interessante. Então, assim, a gente tem utilizado alguns benefícios que estão aí, nem todos, eu acho que faz sentido para a gente, até pela situação, né, de a gente estar operando ainda de uma forma ainda não como a gente gostaria, mas estamos operando bem ainda. Mas algumas coisas fazem sentido, outras a gente acho que é mais para outros setores. Adriano, antes da gente passar a palavra, próximo, um ponto que, colado com a questão do drawback, que vale a pena avaliar, é, eventualmente, olhar com um pouco de cuidado os PPS que estão para vencer. Porque, pela mesma razão, né? Se você não tem aí a performance para liquidar o PPE, você, inclusive, tem um impacto tributário importante no financiamento. É verdade, tem razão. Muito bem visto. Mariângela, quer compartilhar alguma coisa com a gente sobre a MP 936? Nós não adotamos nenhuma das medidas, não, tá? Basicamente, o que a gente fez foi realmente home office para, assim, ações principais com relação ao pessoal, né? Todo mundo acima de 60 anos ou foi para home office ou ficou com daí umas férias remuneradas. A gente antecipou férias e feriados e não chegamos a colocar nenhuma redução, seja na jornada, seja na remuneração dos nossos empregados, por enquanto. Uma outra pergunta aqui que o Júlio Pina nos interessa, interessante, ele indaga: vocês enxergam possibilidades reais de melhorias em produtividade e modus operandi do judiciário brasileiro pós-Covid? Muito interessante, vou me permitir um comentário rápido. Coincidentemente, Júlio, o último compromisso social que eu fui antes do devido confinamento foi num jantar na casa de um colega nosso, amigo nosso, do Zé Roberto Castro Neves, e estava lá o presidente do Tribunal do Rio. E aí eu brinquei com ele, porque naquela época ainda estava começando as notícias sobre o home office, né? E eu brinquei com ele e falei: presidente, vai melhorar muito no judiciário agora, né? Vai melhorar por quê? Eu falei: porque agora é home office. A vida inteira foi só home para o juiz, agora é home office, né? Vai melhorar, então. Mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade, né? Porque quem milita aqui, todo mundo é militante, sabe que você vai chegar para encontrar um juiz de manhã ou quinta, sexta-feira à tarde, é muito difícil. Mas acho que é um ponto muito interessante esse que o Júlio endereça. Não sei se o Adriano quer começar aí com a primeira resposta sobre isso. Eu acho que vai ser importante, Bichara. Acho que vai ser super interessante isso. Hoje eu estava conversando aqui com o pessoal. Hoje a gente teve nossa primeira sustentação oral no Tribunal do Mato Grosso. E eles passam o link 2 minutos antes. É lógico, né? Com o tempo vai se aperfeiçoando. E a gente tentou entrar para digitar, para entrar com o código. Quando a gente entrou, já tinha sido julgado. A sorte é que foi favorável. Mas, assim, 2 minutos antes, ele falou assim: olha, vocês têm que mandar um pouquinho antes para a gente entrar, porque senão a gente não vai conseguir sustentar. Mas, assim, a gente já vê algumas coisas que eu acho que para o futuro podem fazer sentido, podem melhorar a comunicação. Assim, não é possível, né? Com tanta tecnologia que a gente tem à disposição, não é possível que a gente não possa criar mecanismos diferentes, aprimorar a nossa forma de atuar. Então, acho que vai surgir muita oportunidade daí, sim. Claro, vai demandar um certo tempo para fazer alguns ajustes, mas acho que vai ter muita coisa boa a partir daí. Esse negócio da sustentação oral é engraçado, porque a sustentação oral ela ainda é um pouco epidérmica, né? Quer dizer, é importante você ver a reação do magistrado. Às vezes está falando, tem um outro meneando a cabeça ou concordando, e muitas vezes isso guia a sustentação oral, né? Mas há muita coisa que pode ser melhorada, né? Por exemplo, quantas vezes todos nós aqui já pegamos um avião para ir a Brasília despachar um caso, despachamos 3 minutos e o ministro disse: pois não, vou examinar. Quer dizer, claro que uma perda de tempo enorme, quem sabe isso não poderá ser aproveitado agora e daqui para frente as coisas se ajustarem, né, Rabelo? O que você acha disso? Pois é, eu tenho uma visão seguinte: na questão dos juizados especiais, aí eu acho que eu tenho uma especificidade aí por ser empresa de telecomunicação, que os colegas talvez não tenham. Então, para quem recebe 7 mil reclamações por mês de JEC,
Obviamente que o que se tem percebido é que o caminho da mediação, a gente tem alguns convênios com os tribunais de justiça dos principais estados, onde nós fazíamos ilhas de mediação, expressinhos, mutirões de acordo, e isso talvez aí no primeiro mês tenha ficado mais engasgado, mas aí Santa Catarina começou, Maranhão vem logo a reboque, tem vários outros tribunais que já têm assim, funcionado muito bem com audiências de conciliação por WhatsApp ou videoconferência, principalmente com apoio dos juízes coordenadores de JEC. Né? Então, nesse ponto, eles estão produzindo, na minha opinião, até mais. E mesmo aqueles que não fazem as audiências, acabam produzindo, os prazos não correm, mas eu sempre digo isso para a minha equipe. A gente, no início, até pensou como é que a gente ia fazer com relação às audiências suspensas, aos prazos suspensos, mas o fato é que tem um monte de decisão sendo solta aí nesse período e os prazos, quando começarem a correr, vão começar a correr de maneira atabalhoada, de maneira acumulada. Né? Então, é muita coisa que a pessoa tem que fazer para se preparar para esse retorno. Então, eu diria, na minha experiência, pelo menos nessa parte de JEC e mesmo na parte civil, as decisões estão saindo mais, ou pelo menos eu tenho percebido maior produtividade judiciária na Covid do que antes. O próprio CNJ confirma a tua suposição, Rabelo, né? O relatório que ele soltou recentemente confirma que se a gente medir a produtividade pelo conceito que eles adotam, que é a produção de atos judiciais, né? A produtividade está maior no período pré-Covid, o que é curioso. Não sei se a Mariângela também tem tido essa mesma experiência em nascimentos. Sim, eu acho que tem muito espaço aí para melhorar. Eu acho que essa questão que falou de despacho, de viagem, de custo extra para a empresa, seja de tempo, seja de esforço, né? Ou para o próprio judiciário, né? Isso pode se tornar muito eficiente, né? Então, você pode acabar tendo que podendo receber pessoas de forma mais eficiente. Acho, inclusive, um ponto que talvez vale a gente tocar aqui, que a gente não falou, que é a questão até de compliance e transparência, né? Se você consegue implementar alguma forma de comunicação, né, que permita que tudo seja gravado, que tudo seja acessado, você cria um controle, você cria uma eficiência fenomenal e uma segurança para nós, né, empresas, e também para os magistrados quando recebem, os advogados, quando recebem qualquer um para um despacho, né? Concordo que tem essa parte que quando você vai apresentar uma defesa de um caso mais complexo num tribunal, numa banca, é muito importante a gente conseguir olhar e ver a percepção dos diversos. Você perde um pouco isso com essa distância, e se não for feito de forma efetiva, com boa conexão, como o nosso colega mencionou, você pode até perder um prazo e não estar ali com essa disponibilidade. Como tratar disso, né? Então, essa eficiência que a parte de sistema traz, por outro lado, a gente vai ter que tratar todo do procedimento, como que isso vai ser implementado, para garantir que a gente vai poder ter a nossa devida defesa, né? O nosso devido acesso, né? Com prazo suficiente, né? E como que isso se implementa mais melhor, né? Um outro ponto do judiciário que eu acho que a gente tem percebido, né? O judiciário algumas vezes, a gente vê ele um pouco afastado da realidade empresarial, né? Com toda essa questão do Covid agora, com essa questão da preservação do negócio para a preservação da empresa, da importância, e até daí no caso que o Fábio mencionou da questão dos depósitos agora que estão podendo ser convertidos em seguro-garantia, essa percepção mais, vamos dizer, próxima, né, das empresas é muito importante, e eu acho que isso daí também é uma coisa que o judiciário espero que carregue depois do Covid ou pós, né, o Covid, que vai mudar de fato a realidade de todo mundo. Acho que essa é a minha percepção, em resumo, né? Fábio. Eu acho que vai ter uma melhoria, mas não vai ser uniforme. Depende de cada tribunal, e a vontade de cada juiz também de entrar na era digital, né? Eu vi até agora, não sei se anunciaram hoje, parece que o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo criou uma plataforma online para decidir disputas resultantes das relações jurídicas afetadas pelo Covid. Então, pareceu muito fácil, né? Você manda um e-mail, manda as provas, manda a reclamação, outra parte responde, aí tem lá a mediação. Pareceu muito, muito interessante essa forma criativa de lidar com o problema.
Legal. Esse negócio de tecnologia no judiciário sempre me lembra um caso que eu tive há uns 3 anos atrás, logo quando começou o PJE, eu fui despachar uma mandado de segurança, estava em segredo de justiça. Eu cheguei, me identifiquei, entrei no gabinete, eu falei, excelência, folhas tais do processo, esse documento, doutor, não vou acessar não. Por quê? Porque está em segredo de justiça. Eu falei, sim, mas não para Vossa Excelência, que é juiz, e para mim, que sou advogado, né? Ela falou, o senhor tem razão, mas o sistema não entra. Então, quer dizer, fizeram um sistema de segredo de justiça no primeiro momento que não dava acesso nem para aqueles que requereram um segredo. Parece piada, mas foi assim que aconteceu, né? Então, vamos ver como é que o Judiciário brasileiro vai se comportar com essa evolução. E a gente já está aqui com um pouquinho mais de 1 hora de papo. Acho que o papo está ótimo, mas eu não quero tomar muito mais o tempo de vocês, porque eu sei como é que é a agenda de cada um. Então, eu acho que seria bom a gente encaminhar para uma conclusão. Eu vou deixar a palavra com vocês aí para considerações finais, para vocês comentarem o que vocês acharem pertinente. Fábio, quer começar? Posso começar. Sei que o tempo está estourado, eu só queria agradecer a vocês pelo convite, agradecer aos colegas aí. E a gente sempre aprende, né? Hoje eu aprendi bastante com os colegas aí e é bom ter o contato deles, porque agora eu vou amolar vocês com algumas dúvidas. E, obviamente, eu estou à disposição, se alguém que estiver assistindo tiver alguma dúvida específica para contribuir. E eu peço a vocês que se cuidem, né? Cuidem das suas famílias e acho que isso tudo vai passar. A gente vai evoluir para uma sociedade melhor, se Deus quiser. Bacana. Rabelo? Eu também queria aproveitar para agradecer. Eu acho que começarmos a falar aqui, né, Bichara, um pouco mais sobre a questão da RJ. Eu acho que a gente acaba fugindo um pouco, talvez, do tema e certamente do tempo. Mas fica à vontade, tem mais um tempinho se você quiser, fica à vontade. Não, eu acho que, na verdade, só torna um pouco mais sensível, acho que aumenta um pouco a régua de preocupação em relação a tudo aquilo que a gente falou, né? Efetivamente, enfrentar uma crise dessa, sanitária, com efeitos sociais e econômicos, já em estado de recuperação judicial, obviamente, precariza uma receita que não é uma receita simplesmente sua, mas uma receita prevista num título executivo, que é o Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado. Quando você aprova o Plano de Recuperação, você estabelece, você apresenta em paralelo um estudo de viabilidade, né, para mostrar que aquela companhia, em going concern, ela sobrevive com aquilo que, naquele momento, se espera ou se deveria esperar em termos de retorno, né, de mercado, de setor, de competitividade. A partir do momento que você enfrenta, no meio desse processo, uma crise como essa, sem precedentes, obviamente que a sua situação, aquilo que você apresentou aos credores para deliberação anteriormente, não mais se sustenta ou não mais corresponde à realidade esperada, né? Então, é assim, e foi por conta disso que a gente vê aí um debate ainda incipiente, até porque, a despeito de muitas grandes empresas estarem em recuperação judicial no Brasil, ainda é um assunto, eu diria, pouco debatido em diversas frentes, mas é por isso que a gente vê já o CNJ se posicionando formalmente em relação à possibilidade do aditamento, né, do protocolo de aditamento ao plano de recuperação judicial para fazer frente a essa nova necessidade de reestruturação de dívida ou de equacionamento das dívidas em relação ao plano original. É por isso que o CNJ também tem orientado e incentivado os tribunais de justiça a dar um tratamento prioritário em relação às ordens de pagamento e alvarás de levantamento para empresas e RJ. E, obviamente, nesse sentido, traz para o diretor jurídico e traz, na verdade, para os executivos das empresas em recuperação um dever fiduciário de buscar todas as alternativas de proteção e tutela desse caixa, buscando, obviamente, aí o exercício no limite da competência do juízo da RJ, né, que vem sendo entendido por uma jurisprudência pacífica do STJ como sendo aquele que mais conhece a situação da empresa e, nesse sentido, pode dispor e determinar atos de constrição ou atos que, de alguma maneira, possam aliviar a situação de caixa dessas empresas. Então, a Oi, assim como outras empresas que vocês têm saído um pouco nos jornais, algumas empresas em recuperação conseguindo também levantamento de depósitos, conseguindo suspensão de pagamentos de débitos de créditos concursais, conseguindo inclusão de novas dívidas não originalmente concursais, mas também numa espécie de moratória. Tem também, como você bem sabe, Bichara, o projeto de lei do deputado Hugo Leal, né, o meu PL 6229, que visa
trazer importantes alterações à lei de recuperação. Agora tem mais recentemente o PL 1397, né, de 2000, que é chamado PL do Covid, né, traz regras novas para que se evite que a empresa entre em recuperação judicial e mesmo para aquelas que estão em recuperação judicial, regras que podem melhorar o seu equacionamento de créditos, a sua relação com os seus credores. Então, assim, eu acho que é muito tudo isso que vocês falaram aí, que a gente falou aqui, né? Mas, obviamente, com uma régua um pouco mais acima, porque eu tenho um título executivo a ser cumprido, que é o plano de recuperação, e que, obviamente, nesse plano não se estavam previstas estas condições e métricas que agora nós estamos vivendo. Legal. Adriano? Não, Bichara, primeiro agradecer aí o convite, você, o Luiz, muito obrigado aí pela oportunidade aqui de compartilhar aí com os colegas, uma honra aqui. Também, obrigado, Fábio, aí também me coloco aí à disposição de todos aí para o que for preciso aí, que a gente puder trocar de informação depois, fica à vontade. Bom, também para fechar, para não dizer que eu só falo mal, mas assim, hoje, desde de manhã, a gente está com uma audiência na Justiça do Trabalho, lá em Trindade do Sul, de uma planta nossa, com o Ministério Público do Trabalho. Então, tem sido desde as 10 da manhã até agora, antes de entrar aqui um pouquinho, estava lá na audiência também, então, uma audiência bem longa, mas você vê, as coisas também, nesse caso, caminham bem, enfim, independentemente dessa distância, mas é claro, vai ser de acordo também com o juiz, que vai se adaptar ou não a essa situação, mas acho que é como você falou, vai ter muita coisa, vai ter muita oportunidade também depois disso aí. Muito obrigado aí pelo convite e a oportunidade aí de compartilhar aí com todos. Bichara, eu acabei falando aqui da RJ e esqueci de agradecer, não só agradecer e demonstrar minha honra aí pelo convite, mas também parabenizar pela iniciativa. Agradeço também aí os colegas e fico à disposição para a gente trocar figurinha, tá? Fábio, Adriano, Mariângela. Legal. Mariângela? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a todos os outros panelistas, a você, Bichara, também ao Luiz Henrique Vieira, né? Também me colocar à disposição aqui, né? E desejar a todo mundo saúde, né? Cuidem-se bem, né? A gente vai superar tudo isso, né? Espero que vamos sair todos mais fortes, né? Então é isso, de forma geral. Obrigada. Bom, muito obrigado. A gente tem outras perguntas aqui, infelizmente não deu tempo de respondê-las, mas eu acho que o papo foi muito bom, ficou um gostinho de quero mais. Desde já eu deixo vocês convidados para uma próxima rodada aí, quem sabe presencialmente, quem sabe virtualmente, mas foi uma alegria muito grande, uma honra para a gente ter vocês aqui. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, valeu.